Eu passei boa parte da minha vida achando que eu tinha que correr com tudo, que eu tinha que ter pressa, que eu não podia, que eu tinha que fazer as coisas correndo, 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 que eu não tinha tempo a perder. E ao mesmo tempo, isso me deixava com medo, isso me paralisava, porque eu ficava com medo de cometer erros. Porque afinal de contas eu não tinha tempo, daí eu cometia erro e a verdade, a pressa só me fazia estagnar e perder tempo muitas vezes. Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem hoje? Então, hoje eu vou comentar um pouquinho aí sobre minha trajetória, até eu me encontrar mais. Meu recomeço mesmo se deu aos 30 anos, que eu digo que eu firmei muitas decisões, mas eu vim construindo ao longo dos meus 20 e poucos, principalmente nos meus 25 anos, assim, eu comecei a construir alguns caminhos que me levaram até a, a minha decisão e o meu recomeço aos 30, assim. Então, posso dizer, assim, que eu vou passar um pouquinho por várias coisas, mas é para dar um exemplo, assim, de que não existe idade, muitas coisas que acontecem na nossa vida a gente pode ressignificar e mudar e transformar em algo melhor, é isso que eu acredito. Então vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Uma pausinha antes só para agradecer, gente, muito obrigada, eu fiquei muito feliz de ver, assim, os comentários de vocês no meu primeiro vídeo, e eu não estava esperando nada, juro pra vocês, eu fiquei assim, quando eu vi que meu vídeo estava tendo, sei lá, eu vi que ele estava com 10 visualizações, 15, 20, eu fiquei assim: "Gente, estão assistindo meu vídeo". Eu não estava esperando por isso. E assim, aí foi subindo, daí quando eu vi nós já somos em 100, mais de 100 inscritos, e eu tô assim: "Nossa, eu não esperava, eu não estava esperando mesmo". Eu achei que eu ia ter, sei lá, 10 inscritos, assim, eu achei que meu vídeo não ia chegar em muita gente. Então foi uma surpresa, assim, pra mim. Dando um contexto antes de, né, porque como eu vou falar um pouco sobre essa trajetória, eu tenho que falar um pouquinho do passado, assim, né, de como eu cresci, de como era a minha vivência enquanto criança, adolescente, enfim. E eu trouxe a minha colinha aqui, meu caderno de morango, porque assim, gente, eu divago muito, então eu preciso ter um norte pra não me perder. Então, gente, quando eu era criança, assim, eu lembro, assim, numa fase muito boa da minha infância, que eu era uma criança super feliz, assim, bem alto astral. Eu tenho até umas fotos minhas, assim, que eu estava muito feliz. E eu lembro que eu sentia, assim, muita gratidão, às vezes, pelas coisas, por estar vivendo, assim. Eu lembro que isso era genuíno. E que depois aconteceram algumas coisas que me levaram a ter uma mentalidade um pouco mais pessimista, assim. Eu meio que esquecia isso e era muito difícil, assim, pra mim. Eu não tinha uma visão de mim mesma, sabe. Porque eu cresci em um ambiente onde o externo era muito valorizado e o interno era pouco valorizado. Então, não digo nem sobre bens, talvez se encaixe nisso, mas digo mais sobre: "Nossa, a vida dos outros parece sempre muito mais interessante do que a minha vida", entendeu. E as referências eram sempre externas, tinha que sempre ser alguma pessoa. Então: "Ah, nossa, você viu que filha de não sei quem faz isso? Ah, você não faz". Então, assim, muito um contexto comparativo, assim, e que me afetou muito a minha visão sobre a vida, assim, principalmente na entrada da minha adolescência. Eu sentia que eu era boa em nada, assim, porque eu tinha dificuldade para estudar, eu fui aprender a estudar depois de adulta. E tinha algumas coisas que eu gostava, mas eu me sentia um fantasma na escola, eu não gostava de ir pra escola. E eu lembro quando chegou a época do vestibular, gente, eu não sabia o que eu queria fazer, porque ao mesmo tempo eu questionava: "Nossa, será que eu vou querer ficar será que vai ter alguma coisa que eu goste o suficiente, que eu vou querer me dedicar tanto tempo, tipo, do dia pra trabalhar em cima disso?". E não me vinha nada na cabeça. Mas eu ficava muito orgulhosa que eu tinha uma certeza na minha vida, gente, uma certeza, assim, que nossa, uau! Eu não ia fazer faculdade de educação física. Eu não ia fazer, essa era a minha maior certeza, assim, que eu falei: "Gente, eu não vou estudar educação física, eu tenho certeza disso", porque eu tive péssimas experiências no com o esporte na escola. Eu era a última a ser escolhida nos times de qualquer time, assim, e, xingavam a gente na educação física se a gente não ia bem. E assim, eu também
depois de um tempo eu passei a enxergar o meu corpo como inadequado para a prática de exercícios físicos. Isso não tinha nada a ver com um contexto estético ou não. Eu simplesmente me achava muito desastrada, muito desengonçada para praticar qualquer esporte. Ignorava o fato de que eu ia bem na natação, assim, eu realmente, tipo, isso tinha sido apagado para mim, assim, que por mais que seja um esporte, assim, eu hoje em dia eu vejo como adulta, gente, que tem muita gente que tem medo de nadar, por exemplo, adultos mesmo, que é um desafio para a pessoa, sabe? Então, por mais que eu tenha começado criança e eu nunca, tipo, tive medo da água ou qualquer coisa assim, porque para mim era muito natural, assim, eu não sei como é não saber nadar, porque eu comecei bem pequenininha mesmo na natação, mas é a mesma coisa para qualquer outra modalidade nova que você vai experienciar. Às vezes a natação não é nova para mim, mas é nova para algumas pessoas. Eu até cheguei a trocar ideia com algumas amigas que comentaram comigo que para elas era muito desafiador, assim, pensar em aprender a nadar, sabe? Que tinha muitas barreiras ali. Com certeza que eu não queria, né, fazer educação física. E aí eu ficava pensando assim, ai, eu fiquei em dúvida de fazer psicologia, eu fiquei em dúvida de fazer nutrição, que eu estava muito interessada em alimentação na época. É, enfim, fiquei em várias dúvidas, até química pensei em fazer. E não sei o que eu tinha na cabeça quando pensei isso, tá? Porque nunca entendi química direito. Hoje em dia até me bato um pouco, vocês vão entender o porquê disso, porque eu tenho que usar química hoje em dia um pouco na minha vida. Ah, mas enfim. É, e aí eu estava muito perdida, assim, eu não sabia o que eu queria fazer mesmo, porque eu não sei. E parecia, assim, que eu estava conformada de saber, nossa, tipo, eu não sei o que eu quero fazer e não adianta eu ficar insistindo nesse processo. O tempo vinha aquele sentimento de culpa de, ai, você está perdendo tempo, você vai ficar para trás, ai, você não pode atrasar isso, a sua formação, você vai parar de estudar e não sei o que, não pode e tal. Eu falei, gente, eu falei, eu vou trabalhar, eu vou fazer algum curso de alguma coisa que me interesse e vou manter com o trabalho e vou ver, assim, futuramente eu quero fazer uma faculdade, estava nos meus planos fazer uma faculdade. E estou olhando minha colinha, sempre que eu estou olhando para baixo, estou olhando minha colinha. E aí, eu comecei a trabalhar, e nisso, assim, eu encontrei uma pessoa que hoje em dia é minha melhor amiga, e ela se tornou, assim, uma pessoa muito importante na minha vida. Ela me ensinou muito, muito, muito mesmo. Tinha várias coisas, assim, que eu não sabia da vida, assim, e ela, assim, nossa, assim, é incrível, assim, uma pessoa, e eu tenho certeza que ela tá vendo esse vídeo. Então, eu trabalhei isso e eu comecei a fazer teatro, e essa minha amiga também fazia teatro, só que a gente fazia em lugares diferentes, assim. E, gente, juro pra vocês, quando eu pisei na escola de teatro e tive a primeira aula de teatro, eu tive certeza que aquilo não era pra mim. Só que como eu falei pra vocês, eu tinha pensado em várias coisas e eu desisti de várias coisas, assim, de várias ideias que eu tive. E eu me sentia culpada, porque as pessoas ficavam falando pra mim, especialmente parente, ficavam falando pra mim que eu desistia de tudo e que eu tinha que focar em alguma coisa. E aí eu permaneci, gente, nesse curso de teatro por quase 2 anos. Eu quase fechei o curso. Acho que o curso, para você se formar, ele tinha 3 anos, e eu fiquei 2 anos naquele curso, porque eu não queria desistir, porque eu queria tentar até o final. Aí chegou um ponto de estar tão ruim pra mim, porque eu realmente, gente, eu não gostava, eu não era pra mim, eu não queria estar lá, e eu não sentia, enfim, hoje eu tenho outros olhos em relação ao teatro, quem sabe hoje seria melhor se eu fizesse hoje, sabe, se eu tentasse uma experiência assim hoje, mas naquela época, gente, foi muito difícil pra mim, assim, porque também evitava não, a gente tinha um contato muito interno com a gente, e eu não estava preparada para aquilo, assim, sabe. Tanto é que depois do teatro eu comecei a fazer terapia, que me ajudou muito a entrar em contato mais comigo mesma, porque a gente precisa se entender para interpretar um personagem, então tem várias camadas, assim. Tive vários insights dessa passagem do teatro, porque eu via, gente, como eu tinha medo das coisas, assim, de palco, eu entrava com a mão, assim, fechada, às vezes, no palco, e eu nem percebia. Depois que a gente meio que tinha umas avaliações, né, que iam julgar a nossa peça, eles falavam essas coisas pra gente, assim, nossa, você tava travada. E de fato eu sentia uma barreira gigante, entre mim e as pessoas no palco, assim, eu congelava, assim, eu tinha muito medo. Aquilo, né, porque o teatro pra mim, assim, eu comecei porque era um sonho que eu tinha quando era criança, que eu achava legal, assim, eu falava: "Nossa, acho que eu gostaria de ser atriz", né. E era mais, assim, de
televisão que eu via, assim, porque eu chegava a assistir novela, hoje em dia eu não assisto mais, porque nem TV eu tenho também. Mas eu assim, eu achava legal, assim, sabe? Só que eu acho que é aquela coisa, né? Às vezes tem coisas que, por exemplo, na minha infância, eu sempre gostei de pássaros e até hoje eu sou apaixonada por aves, assim. Gosto de fotografar aves e tal, é um hobby que eu tenho. E faz sentido pra mim, mas tem ideias que a gente tem das coisas que a gente não sabe como realmente funciona, até a gente, tipo, entrar em contato com aquilo. E aí você vê que aquilo não é pra você, que beleza, eu mudei de ideia, né? E levou um tempo também pra eu, esse tempo, assim, foi muito assim, gente. Eu saí quando eu tava esgotada mesmo, assim, quando eu já tava tipo, meu Deus, eu não aguento mais, isso não está me fazendo bem, não aguento mais. Eu saí, tipo, no limite, assim. Entrou a saga de novo, né? E agora? E agora? Daí eu tava com a ideia assim, é, eu tinha começado a escrever também. E eu falei assim: "Ah, quem sabe eu deveria fazer letras", porque eu sempre me interessei por literatura e tal. Eu achei que poderia ser legal ser professora de literatura, porque eu tive ótimos professores, assim, de literatura na escola, eu lembro. E eu gostava da matéria, assim, era uma matéria que eu gostava muito. E eu falei: "Ah, vou tentar fazer letras, né". E aí eu até cheguei a fazer um semestre de letras, gente, mas, eu fui fazer estágio. A experiência na escola, assim, me fez não querer mais, assim, porque eu falei: "Não é uma coisa que eu não é pra mim", entendeu. Eu não me identifiquei, eu achei enfim, dessa vez ali eu falei: "Tá, não preciso ficar insistindo, eu já entendi que não é pra mim". Veio a ideia, assim, de naquele momento, assim, bem nessa época até que eu saí da faculdade de letras, eu comecei a pensar assim: "Ai", eu comecei a me interessar por esporte, assim, o exercício físico, eu comecei a treinar na academia, e o exercício físico me ensinou uma coisa que eu nunca tinha aprendido antes. Ele me ensinou o processo, a entender o processo. Porque às vezes a gente pensa, quando às vezes a gente vê sobre treino, geralmente as pessoas estão muito focadas em estética, e não é nenhum problema, entendeu? Você ter o seu foco nisso, em performance, ou até mesmo em saúde, mas, gente, é que o treino pra mim se tornou algo muito ligado à minha mente, assim, se tornou algo muito assim: "Nossa, eu consigo se eu acredito que eu consigo fazer isso, eu consigo". E eu percebi isso correndo, tipo, porque eu lembro que eu estava numa corrida, assim, eu corria mais, hoje em dia eu não tô correndo, quero voltar, saudades. Eu tô correndo aqui, eu tô ficando cansada, meu Deus. E eu falo: "Não, eu aguento". Vinha o pensamento assim: "Não, você aguenta, mais 3 minutos, mais 3 minutos". E aí aquilo tudo ia me dando confiança, assim, ia me criando uma base de confiança e de acreditar em mim mesma. E aí eu lembro que na época, que eu comecei a fazer, eu passei por um processo de emagrecimento também, que me ajudou a confiar mais em mim mesma, porque eu entrei com um objetivo e eu consegui cumprir ele. Mas o mais legal pra mim, gente, não era nem necessariamente o processo do emagrecimento, mas sim a minha evolução em exercícios que eu achava difíceis pra mim, que eu fazia com carga mínima, e conforme eu fui praticando, eu comecei a fazer, tipo, com, sei lá, meia bateria, assim, da carga, sabe? Então, eu comecei a falar: "Nossa, tipo, eu consigo me desenvolver, eu consigo acreditar", e o acreditar me faz ir mais em frente, porque eu também percebia que quando eu estava, assim, meio para baixo, um treino, por mais que eu fosse lá e eu treinasse, era muito diferente, assim. Na verdade, assim, meu humor não influenciava muito, mesmo eu estando triste, eu continuava acreditando em mim, né. É aquela coisa que as pessoas dizem que a gente treina sem motivação, porque a gente sabe porque a gente tá lá, mesmo com motivação ou sem motivação, sabe. Isso não é algo pra fazer a gente necessariamente treinar, sabe. Entrei em contato com aquilo, falei: "Nossa, então isso que é acreditar em si mesmo". E pela primeira vez, gente, na minha vida, eu entendi o que era acreditar em si mesma. E aí eu fiz as pazes com a Letícia do passado nessa época, assim, eu estava com 25 anos, eu fiz as pazes, porque eu falei assim: "Tá, muitas coisas deram errado pra mim, e eu acredito que boa parte delas deram errado, porque eu nunca acreditei que eu fosse capaz, eu sempre estava esperando o pior, eu sempre estava lá, assim, ai, sempre sentindo que eu era incapaz, me sentindo enfim". E eu entendo que essa autocrença, assim, de: "Ai, eu não sou capaz", influencia muito na nossa vida, porque daí, muitas vezes, a gente nem tenta, porque a gente acha que já não vai conseguir. E foi muito legal isso, eu tô falando bastante sobre isso, porque eu lembro que eu cresci assistindo Naruto, não sei se vocês já assistiram, mas assim, gente,
Eu amo Naruto, assim, eu sou muito fã. E o Naruto, ele é um personagem que, gente, ele é muito perseverante, assim, entende? Ele acredita muito nele mesmo e isso leva ele no caminho do sonho. E aí eu consegui, porque eu achava muito legal, eu me envolvia muito e eu super assim sentia, só que eu não tinha internalizado aquilo. E a partir daquele momento, assim, eu internalizei, eu falei, nossa, realmente, assim, eu aprendi muita coisa com o Naruto, mas agora eu entendo, eu enfim entendo e consigo aplicar mais as coisas, assim. Porque eu lembro que eu cheguei a aplicar mais as coisas que eu aprendi com o Naruto nos meus laços, assim, tipo, de confiança, de amizade e tal. Eu trabalhei muito isso, inclusive, em terapia dos meus 18 aos meus 25 até mais, assim, eu fui muito focada em trabalhar a minha relação com as pessoas, assim, sabe? E daí ali naquele ponto eu falei, nossa, mas por mais que eu também trabalhasse a minha relação comigo mesmo, eu falei, nossa, mas chegou a hora de pôr em prática, sabe, o que eu trabalhei, tanto comigo mesmo, assim. E, e foi isso, assim, foi. Nossa, assim, foi incrível. Eu fiquei assim, nossa. E eu comecei a praticar mais esportes, assim, e que eu tinha interesse em praticar nessa época, assim, com 25 anos. E eu já tava sentindo, assim, uma vontade, assim, de fazer educação física. Só que eu esqueci de falar pra vocês, mas nessa época eu comecei a treinar na academia, só dando um parêntese, eu passei num curso de artes, que eu sempre tive, assim, um lado mais criativo, eu gostava de fotografar, e eu ficava com medo, eu tinha vontade de fazer artes quando eu era mais nova, só que eu ficava com medo porque eu não sabia desenhar, sabe? E não que o curso seja só isso, mas eu ficava muito insegura. E aí, gente, mesmo eu sendo uma pessoa que não acreditava em mim, eu aprendi a desenhar. Assim, eu poderia ter ido muito melhor, ter avançado mais se eu acreditasse mais em mim, se eu fosse mais otimista e mais bondosa comigo mesma naquela época. Mas ao mesmo tempo, assim, eu também comecei a pensar, nossa, tipo, eu consegui desenvolver desse tanto e eu não acreditava em mim. Imagina se eu acreditasse, entendeu? E aí eu meio que foi bem aleatório, assim, eu passei na faculdade, eu nem achei meu nome na lista de chamada, assim, foi bizarro, porque eu fiz, né, a prova, fui lá, coloquei o curso e daí deu que eu não tinha passado. Eu falei, ah, beleza, é isso. E aí, assim, um dia eu tava na internet, assim, de bobeira, e aí passou um negócio da faculdade que eu tinha me inscrito, e aí eles falaram assim, nossa, temos a primeira chamada, assim, do Enem, né, oficial do SISU lá. E eu assim, tá, ok. Aí eu fui ver, aí eu coloquei lá, gente, meu número do vestibular lá, e entrou. E eu fiquei assim, tipo, chocada, assim, que eu falei, nossa, eu passei. E aí eu fui comemorar, fui falar assim, nossa, eu passei e tal, e eu já tava quase que eu não consegui me matricular, porque era, tipo, o penúltimo dia, assim, daí eu lembro que no dia seguinte eu fui correndo lá, levei os documentos, tudo, e por sorte, assim, eu precisava de algumas cópias de alguns outros documentos que eu não tinha, mas como eu já tinha dado entrada na matrícula, tinha um prazo de tolerância para esses documentos. Mas é o tipo de eu gostava do curso, achava muito legal, adorava a minha turma, adorava conviver com as pessoas da faculdade, mas assim, sabe quando você sente que, sei lá, e tipo, eu tava achando legal, porque. Mas eu via mais como um hobby, entendeu? Eu não me imaginava, tipo, eu até cheguei a vender alguns trabalhos artísticos que eu fazia, mas eu não queria construir a minha, tipo, uma carreira dessa forma, assim, porque, não sei, eu achava legal, mas não fazia, não era o que eu tava buscando, sabe? Ao mesmo tempo, eu aceitava, só que também eu entendia que, ai, tipo, eu passei, entendeu? A universidade é pública, tô fazendo aqui, tô aprendendo, tô me desenvolvendo, tipo, eu vou me formar, nem que eu faça outra coisa depois, assim, sabe? E uma época também eu pensei em ser tatuadora, quando eu entrei, assim, no começo, só que daí eu fui vendo, assim, e, gente, assim, não é pra mim também. Só que eu também demorei um pouquinho pra aceitar, assim. Mas essa demora de aceitar as coisas era porque às vezes eu compartilhava as coisas que não necessariamente deveriam ser compartilhadas com outras pessoas, sabe? Ai, porque eu sentia uma certa pressão pra eu decidir logo um caminho profissional pra mim, entendeu? Por mais que assim, eu tava trabalhando, mesmo assim tinha assim que eu também não queria ficar pra sempre trabalhando com atendimento, por exemplo, sabe? Mas ficava assim uma pressão muito grande e às vezes eu falava umas coisas mais pra agradar as pessoas do que necessariamente, tipo, pra mim, assim. Eu me paralisava, porque eu ficava imersa na expectativa dos outros, daí eu já via que, tipo, ai,
eu não quero, tipo, não queria mais ser tatuadora, mas ainda assim, tipo, ai, e aí ficava aquela coisa, assim, de parente contra parente e tal, e depois eu percebi, gente, que é muito melhor a gente, às vezes, não compartilhar as nossas coisas. Às vezes é melhor você evitar, assim, de compartilhar, assim. Eu até penso nesse canal, que era o meu sonho ter, e assim, só 5 pessoas de confiança conhecem, sabem que eu quis abrir o canal, porque, assim, e eu pedi pra não divulgar pra mais ninguém, assim, então, pra tentar realmente também eu encontrar pessoas que se identifiquem com o que eu falo, mas também pra evitar essa pressão, entendeu? Porque eu tô acreditando e tô colocando energia nisso, mas, sabe, é pra mim também, entendeu? É uma coisa que eu sempre quis fazer e aí ninguém precisa ficar sabendo necessariamente, sabe? Sei lá, ainda mais, tipo, depois dessas experiências, assim, que eu tive com essas pessoas. Enfim, voltando de novo pro tema, e eu queria, e daí eu tava fazendo faculdade de artes, e eu falei, nossa, eu queria fazer educação física, mas daí veio esse pensamento, né? Eu falei, não, mas vamos ver, vamos ver. Aí foi bem na entrada da pandemia, que foi bem difícil, assim, a faculdade começou a ser à distância, daí eu falei, não sei, tava tudo muito incerto, assim, né? E aí eu falei, não, vou continuar fazendo a faculdade e tal. E aí, né, vivendo esses trancos e barrancos, assim, foi bem difícil esse ano. Isso que eu ainda conheci o meu marido um pouco antes da pandemia. Então, assim, uma parte do início da pandemia foi um pouco suavizado, porque a gente começou a construir o nosso relacionamento. Então, tipo, a gente, né, aquele início de relacionamento que, a gente tá super apaixonadinho e tal. Então, assim, eu lembro que isso me ajudou muito, e ajudou ele também, a gente a lidar melhor com essa questão da pandemia. Mas, enfim, né, gente, aí ficava o treino em casa e era isso. Depois de uma época, eu também fiquei desempregada durante a pandemia. Então, assim, foi bem difícil, mas, né, eu fui seguindo com a vida, assim. Aí passou esse período, assim, de quarentena. E ainda tava em mim aquela vontade de fazer educação física, mas eu falei, vou me formar. Aí eu até terminei minha faculdade à distância mesmo, né? Aí esse pós-pandemia, daí eu já tava trabalhando em outro lugar, eu já tava formada. E eu ficava assim, nossa, e eu não trabalhei, eu me formei em artes bacharelado também, assim, sabe? Então, pra mim só tinha mais uma alternativa, porque eu não encontrava vaga de emprego pra trabalhar na área. E aí, pra mim, veio a alternativa de vender o meu trabalho, que eu até cheguei a fazer. Eu gosto de bordar, então eu cheguei a vender alguns bordados. Mas assim, eu não tava assim, sabe? Eu tava assim, gente, eu quero trabalhar com esporte. Eu já tinha aceitado isso. E eu demorei assim pra me permitir isso. E eu só consegui me matricular ano passado, quando eu tinha 30 anos. Que eu dei o meu primeiro passo, não contei pra ninguém, só meu marido sabia e alguns amigos da área de educação física. E aí eu comecei e eu falei, gente, eu me encontrei nisso. Outro motivador também, gente, pra mim, foi que, por exemplo, hoje em dia eu tenho 31 anos. Vou fazer 32 em setembro. E eu sou muito mais forte do que a Letícia de 18, do que a Letícia de 25 anos. E assim, eu nem tô treinando tanto. A Letícia de 25 anos treinava muito mais do que eu hoje em dia. Mas eu tô muito mais forte do que ela, sabe? Eu consigo fazer barra, eu tenho mais confiança em fazer movimento, eu entendo o processo dos movimentos. Então, assim, fui desbloqueando vários movimentos. E nesse caminho eu fui percebendo o quão, assim, era comum encontrar mulheres adultas igual eu, que às vezes tinham muita trava para começar a se exercitar, e umas travas parecidas com as minhas também, porque quando eu comecei a treinar lá com 25 anos, eu me achava velha, gente. Eu me achava velha. E, meu Deus, eu fui voltar também, eu me achava velha com 18 anos. Eu queria muito aprender espacate, inclusive vou trabalhar esse ano. Isso também é uma das minhas metas que eu esqueci de mencionar. Eu quero muito ser mais flexível esse ano. E então, assim, e eu achava que eu tava velha, que eu deveria ter começado com 10 anos de idade, com 11 anos de idade. E isso é muito comum. É muito comum de ver a gente se achando velha para começar as coisas que interessam a gente. Eu falei, nossa, eu gostaria de trabalhar com pessoas que acham isso.
trazer a possibilidade dessas pessoas acreditarem que elas também são capazes de se mover. E assim, tudo bem se você quiser emagrecer, tudo bem se você quiser ganhar massa muscular, super apoio tudo que você quiser nesse sentido de exercício, mas é muito também sobre o que causa na gente, sabe? Eu sou muito fã, assim, dessa confiança que o exercício físico trouxe na minha vida. Então, assim, tem N frutos que a gente colhe disso, né? É muito importante a gente ter massa muscular no nosso corpo. Mas, enfim, é muito massa você ver assim que, nossa, eu consigo fazer esse exercício que eu não conseguia fazer antes. Eu lembro assim, vou dar um exemplo para vocês do pull-up, da barra fixa. Esse era um exercício assim, gente, que eu lembro que eu comecei a treinar ele lá quando eu tinha. Minha primeira vez tentando fazer ele foi quando eu tinha 26 anos e eu fiz com uma band, que é um elástico que você coloca na barra pra te ajudar, ele te dá um impulso pra você conseguir fazer o pull-up. E, gente, assim, eu conseguia sofrendo com o elástico. E eu ficava lá pensando, quando que eu vou conseguir fazer esse movimento? Quando que eu vou conseguir? Aí eu coloquei uma barra na porta do meu quarto. E assim, eu não me dediquei super nesse treino. Mas eu me pendurava lá, eu ficava fazendo algumas coisas. E aí, em um determinado momento, eu também treinava, tá? Fazia treino de físico e tal. Em um determinado momento, eu consegui fazer minha primeira barra. E, gente, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito feliz, assim. E eu falei, nossa, eu consegui, eu consigo fazer esse exercício, é tão difícil de fazer e tal. E eu consegui. E hoje em dia, assim, eu tava fazendo 7. Na verdade, ó, quando eu me mudei pra cá em agosto, né? E quando eu me mudei pra cá, no Brasil eu tava fazendo 2 barras. Daí eu comecei a fazer um treino, tava esboçando um treino assim, buscando referência e tentando criar o meu próprio treinamento pra destravar esse movimento. E aí, gente, eu consegui fazer 7 barras fixas com o meu treinamento, assim. E não foi em muito tempo, não. Foi assim, em umas 3 semanas, assim, teve uma evolução, assim, sabe? E eu ainda quero desenvolver mais esse meu projeto. Só que agora, tipo, eu não sei se vocês repararam, mas minha voz tá horrível. E assim, desde que eu me mudei, eu tenho pegado bastante resfriado. Então, tá difícil, assim, agora eu tô conseguindo fazer 4, mas é que eu tô meio sem treinar, assim, sabe? Então não dá pra, mas quando eu tava, assim, eu me dediquei afinco essas 3 semanas, assim, e nossa, eu consegui progredir muito, tipo, eu consegui fazer 7, assim, 7 pull-ups em um dia pra quem tava fazendo, tipo, 2. É claro que a mudança foi meio progressiva, assim, eu comecei tipo, fazendo 2, 3, aí, tipo, eu vi, não, eu consegui fazer 4, daí, tipo, de 4 eu falei, não, eu vou tentar mais, eu consegui fazer 6, e até que chegou no 7º, só que é aquilo, né? Agora eu parei um pouquinho de treinar, daí eu também, como eu fiquei doente, fui tentar fazer, falei, tô fazendo só 4, 5. Isso quando sai 5 quando tô de bom humor. A gente brinca, né? Mas enfim. Sim, o esporte assim mudou muito a minha vida e essa foi uma descoberta que eu tive só assim depois de adulta, sabe? E é curioso assim, é curioso, é muito parecido, assim, com essa questão do não sei, eu desde, assim, criança, assim, adolescente, eu me interessava por movimento, mas eu não via nada, assim, que me chamasse atenção, porque a gente é muito bombardeado de esporte com bola e tal. E até ginástica, por exemplo, me chamava atenção. E eu até tinha essa questão de, eu deveria ter feito ginástica. Eu tinha até uma professora de natação, quando eu era criança, que falava que eu deveria ter ido pra ginástica. E aí eu ficava com isso na cabeça, assim. Eu lembro que eu fui fazer uma aula de ginástica, assim, depois de adulta mesmo, acho que eu tava com 30 anos, na verdade, porque eu falei, vou tirar essa pulga da orelha, né? Eu fui fazer aula de ginástica, gente, e eu achei chato. Eu achei legal, porque eu me interesso por esporte. Mas eu falei, nossa, que chato. Daí eu até falei pro meu marido, assim, porque ele foi ginasta por um tempo, assim, ele fez, acho que 10 anos de ginástica, eu não sei se mais, depois eu posso ver essa informação, mas ele fez bastante tempo, ele treinou muito tempo ginástica, assim. Ele falou assim pra mim, ele gostava, mas ele entende, assim, não digo, eu achei chato, né, gente, eu acho o esporte lindo, adoro ver, mas eu fiz as pazes, falei, beleza, não fiz, e acho que eu não teria gostado quando eu era criança, de qualquer forma, sabe, tipo, talvez me interessasse, assim, porque eu gostava eu sempre me interessei por parada de mão, por movimentos acrobáticos, mas a gente pode se envolver nesses movimentos
em outras modalidades também. Mas isso foi aí um pouquinho do que eu compartilhei com vocês. Eu acho que a gente não tem um. Eu sou muito fã, assim, de quem começa esporte mais velho. Eu acho que não tem uma idade certa para você descobrir algo que você gosta, para você se aventurar, para você tentar algo novo. Eu acho que é sempre importante porque a gente romantiza muito isso de ai, a juventude, que é a menor fase da vida, e não sei o quê. E assim, gente, eu sei que eu não sou velha, tá? Eu acho que eu sou muito jovem ainda. Mas eu nunca eu trocaria meus 30 anos pelos meus 20, sabe? E e eu acho que vai ser assim quando eu tiver 40 também, quando eu tiver 50, quando eu tiver 60. Claro que a gente vai sentir falta de algumas coisas, né? Tem coisas daquela época que eu sinto falta, que hoje em dia, assim, a vida adulta cobra mais, por mais que com 20 anos eu já era adulta, eu ainda tinha algumas. Ah, não tinha tantas preocupações quanto eu tenho agora, assim, né? Tantas responsabilidades. Mas de qualquer forma, é muito. Eu não sei, é muito legal, assim, poder estar aberto a essas coisas, sabe? Estar aberto a praticar um esporte novo, estar aberto a recomeçar. E eu vejo que às vezes a gente se culpa, a gente acha que não é pra gente, mas como que a gente vai saber se a gente não tentar? Eu acredito que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora, mas eu cresci acreditando em talento. Eu cresci acreditando que as pessoas tinham que ser talentosas. E eu não me achava talentosa em nada. E aí, todas as vezes que eu me deparava, quando eu era adolescente ou criança, assim, com algum desafio, e eu não conseguia fazer, eu achava que não era pra mim. E eu me conformava com aquilo lá, isso não é pra mim. E eu comecei a pensar, eu falei assim, nossa, hoje em dia eu não sou nem um pouco assim. Se eu vejo uma coisa, eu me interesso, eu quero fazer, eu fico tentando até eu conseguir. Entende? Tipo, isso é isso vale muito para exercício também, porque não é fácil, assim, às vezes você desbloquear algum movimento tem várias barreiras. E às vezes não são barreiras, ai, de força necessariamente, sabe? São psicológicas, porque dá medo fazer aquilo. E eu ouso dizer pra vocês, essa é uma das barreiras mais difíceis e mais chatas de trabalhar, porque é muito complexo. Mas assim, é um pouquinho a cada dia, é sempre uma evolução. É um passo que antes você tinha, que se tinha medo, você já consegue dar esse passo. Aí outra postura que você tinha medo, você já consegue aos poucos fazer, né? E você vai descobrindo formas de desbloquear aquilo. Mas assim, é processo, e aprender faz parte do processo, né? Então, assim, eu sou a favor da gente se jogar inteiro naquilo, mas a gente, a gente vê, a gente respeitar muito o nosso corpo e entender o nosso processo até conseguir alcançar o que a gente almeja, né? Naquele, seja um desbloqueio de movimento, enfim. E eu fico feliz, assim, porque é legal de ver que eu dei esse passo com o YouTube também, sabe? E tem muito a ver com tudo, assim, porque era uma coisa que eu queria muito fazer, e eu tinha medo, eu ficava insegura e tal, e eu ficava assim, eu sou muito devagadora, eu acho que eu vou me perder, assim, nas coisas. E, ó, eu até tentei gravar esse vídeo antes, gente, e eu achei que eu me perdi muito, daí eu fiz um outro vídeo. E dessa vez eu não cometi o mesmo erro, porque daí eu fiz eu anotei as coisinhas aqui, os tópicos que eu ia passar, e eu passei por todos. E não tá tudo certo, não, tem soluções para algumas coisas que às vezes a gente tem mais dificuldade e a gente consegue aplicar elas. Então, tá com vontade de tentar alguma coisa? Tente, se permita, né? Eu não tava esperando nada com o meu canal no YouTube, igual eu falei para vocês assim, e eu achei tão legal ver tantas pessoas me incentivando, me apoiando nos comentários e falando: eu também fiz meu primeiro vídeo, também comecei. Gente, eu fico muito feliz por vocês. Espero assim que, tipo, que a gente consiga, assim, criar e colocar as coisas que fazem sentido pra gente nesse mundo, entende? E que a gente se permita, porque a vida é sobre isso, né? A gente precisa se permitir e a gente merece coisas boas, a gente precisa acreditar nisso. A gente merece viver coisas boas. Obrigada por ter assistido o meu vídeo, fico feliz. Espero que tenha ajudado de alguma forma a compartilhar minha história. Um pouquinho, né? Porque eu também não foi tudo, mas um pouquinho assim nessa etapa. De que eu comecei realmente a me descobrir mais depois de adulta, assim, né? E eu realmente acho que eu recomecei minha vida com 30 anos, que eu falei, não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer minha faculdade de educação física, vou criar meu canal no YouTube, vou mudar de país. Porque eu também, sobre essa coisa de mudar de país, gente, eu via muitas pessoas mudando de país com 20 e poucos anos, assim, eu tava chegando perto dos 30 e eu falei assim, ai, será que eu não tô velha demais pra isso também? E daí eu falei assim, não, não estou.
Não estou. Lembre-se do que você faz com exercício físico. Daí eu falo, é verdade. É verdade, não posso ficar falando essas coisas pra mim mesmo. Já tenho até o próprio filtro, assim. Eu não vou falar isso pra mim mesmo, entendeu? Porque não é justo comigo mesma, não é legal. E às vezes eu falo quando fico nervosa e eu mesma fico ali. Eu não concordo comigo mesmo. Daí até o meu marido chega e fala assim pra mim: Eu sei que você não concorda com nada disso aí que você disse. E é verdade. E é verdade. Mas então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!